Olá, meus queridos alunos do 7º ano. Eu estou assim desta forma aqui de máscara, porque a professora é repórter. Eu estou aqui para pesquisar como você organizar a sua geladeira. Você vai olhar lá no seu livro didático que tem as dicas. E eu estou aqui fazendo essa reportagem para saber os alunos estão por dentro dos números inteiros. Oh, é verdade. Números inteiros, vocês vão a partir de agora estudar o conjunto dos números inteiros. Vocês lembram que a semana passada vocês estudaram o conjunto dos números naturais? Adição, subtração, multiplicação, divisão, foi isso? Então, agora nós vamos estudar de novo as operações, porém com números negativos. Lembra do exemplo que eu disse assim? Se não for o mesmo, mas eu vou citar um outro. Tá, eu tenho R$10 e eu tenho uma compra de R$13. Eu vou poder pagar a minha compra? Não, muito bem, lógico. Ô, professora, né? Desculpa aí a repórter, porque aí às vezes dá um branco. Mas aí eu não vou poder pagar. Eu tenho só apenas R$10. Eu vou ficar devendo R$3. Então, esses R$3 é um valor negativo, né? Na reta numérica, vocês agora irão estudar os números positivos e os números negativos. Eu estou aqui, então, para fazer essa pesquisa com os alunos. Entre comigo, entre em contato pelo WhatsApp, pelo nosso privado, lá onde nós conversamos, trocamos ideias, e diga para mim, o que você sabe sobre os números inteiros? Te aguardo lá. Tchau, tchau. Os números negativos são todos os números menores que zero. Pensar em algo menor que o número zero pode ser difícil. Mas imagine que você tem uma tigela cheia de laranjas e alguém vai tirando até não sobrar nada. Quando não há nada, fica complicado pensar que algo mais pode ser tirado. No entanto, há diversas vezes no nosso dia a dia que usamos números menores que zero. Por exemplo, você sabia que as temperaturas médias no Monte Everest variam de menos 20 graus Celsius a menos 30 graus Celsius? Isso é muito frio. Os números negativos também aparecem nas finanças para mostrar dívidas. Por exemplo, se você tem R$50 na sua conta bancária e gasta R$60, seu saldo atual é de menos R$10. Isso significa que você deve ao banco R$10. Para entender melhor os números negativos, observe essa linha numérica. Para cada número positivo, há um número negativo. Os números negativos também podem ser considerados como o oposto dos números positivos. Assim, o oposto de 5 é 5 negativo. Você deve ter notado que ao longo da linha numérica, os números negativos parecem aumentar de tamanho, mas na realidade eles estão diminuindo. Por exemplo, menos 10 é menor que menos 5. Como isso pode ser um pouco confuso, imagine que você esteja medindo a temperatura. Suponhamos que em um dia de inverno, em Santiago do Chile, eles estejam com menos 8 graus Celsius e na Patagônia estejam com menos 15 graus Celsius. Na Patagônia está mais frio que em Santiago do Chile, porque menos 15 graus Celsius é menor que menos 8 graus Celsius. Agora, você já sabe o básico dos números negativos. Voltamos depois aí da pesquisa. Você olhou no seu livro, meus alunos? Vocês olharam aí? Viram aí direitinho como organizar aí, ó? Uma geladeira, né? Muito bem. Então, vamos lá, prosseguindo aqui para a nossa aula de hoje. Sejam todos bem-vindos para a nossa primeira aula da semana de matemática. Então, vamos lá. Vocês viram lá a corujinha, né? Ela vai ficar nos acompanhando durante a aula, tá?
Você sabe me dizer qual é a diferença entre freezer e congelador? Você já passou por algum momento assim, pensou, né? Se existe alguma diferença? Existe, né? E tem uma diferença entre freezer e congelador. Não só no tamanho, tá? Mas nós vamos verificar em que eles são diferentes. Temperatura, isso! Freezer, a temperatura chega a menos 15 graus Celsius. Congelador, a menos 5 graus Celsius. Então, essa é a diferença. Então, na hora de organizar os produtos na geladeira, você tendo esse conhecimento, você vai saber aonde colocar cada produto na geladeira, tá? Por isso que os alimentos como carne, frango, peixe, né? Se coloca-se aonde? No freezer, né? Ah, eu não tenho freezer, professor, eu tenho uma geladeira que tem um congelador. Mas você, com certeza, o teu responsável vai colocar lá no congelador. Ele não vai colocar embaixo, né? Na parte interna ali da geladeira, na parte de baixo. Porque ele sabe que vai estragar. Então, ele vai colocar no congelador, né? Quem tem o freezer vai guardar no freezer. Tudo bem? Então, essa é a diferença, é a questão da temperatura. Ao comprar um produto congelado, o que se deve considerar para armazená-lo na geladeira? Você já pensou nisso também? Né? Ao comprar um produto congelado, o que se deve considerar? O que vocês acham? Ah, professor, é a validade. Sim, mas só que ele está dizendo é considerar para armazená-lo na geladeira, ou seja, para guardar o produto na geladeira. Mas isso é muito importante. Vamos lembrar aqui que nós temos que observar, sim, lá na embalagem, a data de validade, né? Não é só o preço, né? Várias outras coisas a gente tem que analisar. Principalmente a validade do produto, tá? A professora, quando vai no supermercado, demora tanto, por mais que seja simples, mas porque tudo que ela vai pegar para trazer, para ela comprar, ela olha a data de validade. Então, isso é muito importante. Mas aí, a nossa pergunta é, se você, né, o que se deve considerar, o que você deve olhar na embalagem, né, antes de armazenar na geladeira? Pensa aí um pouquinho, o que você acha que deve acontecer? O que você tem que observar? Nós temos que observar, além da validade, outra coisinha muito importante que quase ninguém olha para isso. A indicação de armazenamento escrita na embalagem. Você já ouviu falar, né? O teu responsável sabe disso. Que você não vai guardar determinado produto, né? Por exemplo, eu vou pegar e armazenar algo que diz que eu tenho que guardar a menos de 5 graus Celsius. Eu sei que não dá no congelador, né? Porque vai estragar, vai passar da validade, da situação, lá da consistência do produto, né? Vamos, por exemplo, um exemplo sobre a margarina ou a manteiga. Num período quente, ela fora da geladeira, ela derrete, né? Dentro da geladeira, ela conserva. Então, nós temos que prestar atenção na indicação. Eu sei que não é possível, né, em todas as geladeiras ter isso, mas a gente tenta adequar da melhor maneira possível, tá? Mas essa deve ser uma das situações que você deve verificar, ok? Então, vamos lá. No livro de vocês, tá? Nós temos aí na página 22. Olha a corujinha de novo, gente. Dá para relaxar, né? Fazer exercício com ela. Fecha, abre. Fecha, abre, né? Como pensar que não é para dormir na aula, não. Não é para dormir, não. Então, vamos lá. Ideias iniciais sobre números inteiros. Você viu lá no início que a questão da temperatura era negativo. Você, então, estudou até agora os números positivos. Mas nós vamos, a partir de hoje, tá estudando aí os números negativos, com sinal de menos na frente. Ele diz, você já estudou os números naturais, aqueles, né, que usados em contagem para representar algumas medidas. Então, nós temos aí um exemplo, as pessoas na fila, né?
Devo chegar às 14 horas. A mulher falando aí que provavelmente às 14 horas ela está chegando. Então, o número 14 é um número positivo. Horas é um número positivo. 14 horas, 2 horas da tarde. A outra, ainda há 3 pessoas na minha frente, né? A outra mulher está falando sobre isso, usando aí números naturais, números positivos, tá? Então, ela está dizendo que tem 3 pessoas na frente dela. Então, vamos lá, meus amores. Olha aí a corujinha. Vamos continuar aí com a corujinha. Vamos verificar agora. Nós temos aí que para indicar 0 grau, não usamos, né, nenhum dos sinais. Nem o 0, nem o positivo e nem o negativo no 0. Tudo bem? Dizemos que os números naturais correspondem aos números inteiros positivos e o 0. Lembra que lá no início da nossa primeira semana de aula eu fiz uma recapitulação do conjunto dos números naturais. Esse conjunto dos números naturais é representado aí pela letra N. Lembrando, o N com asterístico, ele não vem com 0, o elemento 0 não faz parte do conjunto. Sem asterístico, nós incluímos o 0 como aparece aí para você, tá? Observe que tem N é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, ele é infinito, ok? Aí diz assim, reunindo os números inteiros positivos, os inteiros negativos e o 0, obtemos a sequência dos números inteiros. Você pode observar que nós temos redicência, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e redicência. Ou seja, ele é infinito, estende-se ao infinito, tanto no positivo quanto no negativo, tá? Então, a sequência dos números inteiros forma o conjunto dos números inteiros, cujo símbolo é Z, é formado pela letra Z. Então, o Z, ele mostra os elementos, né? Então, asterístico, ele começa, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e redicência. Ou Z, aí da mesma forma, né? Redicência, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e redicência. O que você pode observar nos dois exemplos? Você pode dizer assim, professora, ele colocou aí o mesmo exemplo. Não. Ele demonstrou para você que no primeiro conjunto, Z, ele utilizou os números positivos, 1 e 2, com um sinal de mais. No outro conjunto, que ele usou aí como exemplo, ele colocou o 1 e o 2 sem o sinal de mais, mas isso não significa que ele deixou de ser um número positivo. O que ele quer demonstrar com isso? Não importa se o número vem com o sinal de mais ou não, ele vai ser positivo. O que vai diferenciar do outro é que o número inteiro ele tem que vir, sim, sempre com o sinal negativo, com o sinal de menos na frente. Tudo bem? Então, estamos acertados aí? Não confundam isso, tá? Então, vamos lá. Note que todo número natural é inteiro e que há infinitos números inteiros, tá? Então, todo número natural é o quê? É um número inteiro. Mas nem todo número inteiro é um número natural. Como assim, professora? Porque lembra que no número natural só tem números positivos, né? E o número inteiro há positivos e negativos. Beleza? Então, vamos lá, prosseguindo. Olha aí, alguns já devem terem visto, antigamente nós tínhamos muitos tipos de termômetro, né, nas casas. Eu lembro quando eu ia na casa da minha avó, antigamente, né, lá na casa dela, ela tinha esses termômetros assim, desse modelo, para verificar a temperatura. Então, você pode verificar esse vermelhinho, que chamamos aí de mercúrio, né, o 0 para cima, né, ele é positivo. Do 0 para baixo, ele é negativo. É como se estivéssemos trabalhando aí a questão do nível do mar. Nós vamos ver mais lá na frente essa situação, tá? Se você pegar, então nesse sentido que tá aí, se você imaginar girando esse termômetro, ele representa a nossa reta numérica,
tá? Ele está representando a nossa reta numérica. Só que aí ele tem um certo limite. A nossa reta numérica, nós vamos estudar, ela vai ser infinita, tanto para a esquerda quanto para a direita. Ele diz aí na página 23, observe essa outra situação, na qual usamos números inteiros. Na tabela a seguir, constam o número de admissões. O que é isso, professora? É que a empresa contratou funcionários. E também número de desligamento. O que é isso de desligamento, professora? Quando a empresa dispensou, deu as contas do funcionário, tá? E o saldo de postos de trabalho de uma cidade em determinado ano. Então, nós temos aí que em janeiro, vamos chamar assim a empresa, né, desta cidade, admitiu aí 2.430 funcionários e houve um desligamento de 1.756. Ou seja, essa diferença, você tem aí o saldo, né? Na diferença, nós temos então a situação que ele quer saber o mês de fevereiro. Nós temos o mês de fevereiro e o mês de março, né? O mês de março. Então, a diferença que nós temos aí é de 682 e ele quer saber mais na frente, como está aí na letra A, qual é o saldo de postos de trabalho no mês de fevereiro. Registre na tabela e explique como você fez para determiná-lo. Então, a professora já explicou como foi trabalhado ali o saldo. Óbvio, né? Automaticamente você, como é um aluno esperto, inteligente, para ele poder chegar nesse resultado, ele teve que fazer uma conta. Então, essa conta foi de subtração. Ele pegou as admissões e subtraiu por desligamento. Então, vamos ver o que foi que aconteceu aí na letra A. A diferença, né, de admissões e desligamento. Então, 2.096 menos 1.587 é igual a 509. Então, a sua tabelinha lá, o seu saldo, vamos lá, é de 509. Tudo bem? Então, ele subtraiu. B. Determine o saldo de postos de trabalho dessa cidade no mês de março e registre na tabela. O mesmo procedimento, né? Você vai subtrair 2.150 menos 2.479. Mas, professor, espera aí. 2.150 é menor que 2.479. Fique atento para essas situações. O número menor do que o outro, admissões menor que o desligamento. Então, vamos lá. A diferença de admissões e desligamento, né? 2.150 menos 2.479 é igual a menos 329. Automaticamente, mesmo que você ainda não saiba o resultado, mas você já vai saber que é um número negativo, né? Porque é um número menor do que o outro que você vai ter que subtrair. Então, a resposta fica aí. Sendo assim, a tabela fica agora completa. Então, vamos lá. Atividade da página 24. Então, este é o painel de um elevador, no qual o 0 indica o andar térreo. De acordo com a imagem, responda as questões propostas, né? As questões propostas diz assim, quantos pavimentos há nesse prédio? Quantos pavimentos, meus amores? É só contarmos, né? É cada botãozinho desse aí que está aparecendo. Contando aí do 0, né? Nós temos aí o menos 1, 0. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, quantos pavimentos há nesse prédio? Né? Espera aí, só um minutinho aqui que voltou aqui, que não era para ter voltado. Tá? Então, nós temos aí 12 pavimentos. B. De acordo com a imagem, quantos andares há no subsolo? Ou seja, abaixo do térreo. Se é abaixo, vai ser um número negativo. Então, menos 1. Nós temos apenas 1, né? Apenas um andar abaixo do subsolo. C. E se fossem 3 andares no subsolo, como seria a representação deles? Menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Tudo bem? Olha aí, a professorinha bem animada, a coleguinha de vocês também, né? Vamos dizer que você é uma coleguinha de vocês que está estudando, bem animadinha aí, tá bom?
Então, agora sim, vamos lá. Nós temos aí na página 25, ao cozinhar, devemos ficar atentos à duração de preparo, ao armazenamento e à distribuição dos alimentos. Então, nós temos aí o termômetro indicando o grau, tudo de cada um deles, a situação das bactérias, assim por diante. Então, prosseguindo, de acordo com essa ilustração, responda as questões propostas. A partir de qual temperatura as bactérias morrem instantaneamente? Você tem aí, a partir de 70 graus, né? A partir de 70 graus Celsius. B. Qual o intervalo de temperatura em que há o favorecimento à multiplicação de micro-organismos? De 5 graus a 60 graus. C. Os números indicados na escala dos termômetros são números naturais? Sim. O que nós estamos vendo aí são os números naturais. D. Esses números também são inteiros? Justifique sua resposta. Sim, nós vimos anteriormente que esses números também são inteiros, pois todo número natural é também um número inteiro, porque faz parte do conjunto. E a letra E, o que acontece com as bactérias em temperaturas abaixo de 5 graus Celsius? O que acontece? Elas ficam inativas, sem força alguma. Então, elas vão ficar aí inativa. Tudo bem? Então, vamos lá. Mas, prosseguindo aqui. Terceira questão. Ana é alpinista e está conferindo a altitude que conseguiu atingir. Tá, então vocês têm as informações. Olha o caderninho aí do lado, Letra A. A altitude atingida por Ana pode ser representada por mais 1.400 metros. O que isso significa? Que ela está acima do nível do mar, porque é positivo. B. O ponto mais alto já escalado por Ana fica a aproximadamente 2.134 metros de altitude. Como seria o registro dessa altitude? Com o sinal de mais, tá? Mais 2.134 metros. C. Ana fez outra viagem, agora para Fernando de Noronha. O ponto mais alto desse arquipélago é o Morro do Pico, com 321 metros de altitude. Então, vamos verificar. Nós temos que é mais, de 321. Depois nós temos lá a altitude do Morro do Pico, a profundidade menos 18 e a temperatura da água mais 27, tá? Então, nível do mar. Digamos que aqui, ó, essa divisória aqui da minha cabeça, aqui para cima, está acima do nível do mar. Do meu queixo para baixo, abaixo do nível do mar. Então, aqui seriam os números positivos e os números negativos. Caso você esqueça, tá? Lembre-se disso, ó. Daqui para cima, positivo. Daqui para baixo, negativo. Então, vamos que vamos. Aí você vai lá trabalhar a página 26, tá? Temos aí a 27 e a 28, matemática em detalhes. Dê uma lida bem com calma. Olha a corujinha aí, trazendo essa tranquilidade. Representação na reta numérica, tá? Então, já falamos um pouco da reta numérica. Vamos verificar suas representações aqui na página 29. Nós temos aí que nessa tabela somente números inteiros, os números positivos. Então, vamos lá. Aqui na cidade de Frankfurt, qual é o trimestre do ano que apresenta as maiores temperaturas mínimas, Ou Frankfurt, depende, traduzindo aí para o inglês. Ou para o... traduzindo aí para o português, Então, vamos lá. Então, o terceiro trimestre, os meses de junho, julho e agosto. Tá? Próximo. Nós temos a letra B. Se uma pessoa prefere temperatura abaixo de 0 grau, deve visitar a cidade em quais meses? Muito bem, janeiro e fevereiro. Isso é baseado, gente, é só vocês estarem acompanhando a tabelinha que está no livro de vocês, tá? Que eu mostrei agora há pouco. E aqui a letra C é uma resposta pessoal, tudo bem? Então, temos aí uma resposta pessoal. Olha a corujinha aí de olho. Opa, ela tá de olho em mim.
Que é isso? Vamos lá. Então, prosseguindo, vamos ficar atento aí com a coruja, tá? Então, nós temos aí na página 29, aí mostrando aí a reta, né? Sentido negativo e o sentido positivo. Temos agora, então, em uma reta numérica, a distância entre os números, né? São sempre iguais, tá? Aquelas medidas divisórias da reta, elas são sempre iguais. Então, nesse caso, nós temos a direita, né? Ele fala esta imediatamente à direita, do outro é o sucessor. Aí, na reta, nós vamos ter o sucessor e o antecessor. E também os números consecutivos, pois um vem imediatamente após o outro. Por exemplo, 2, 3, 4, 5 são números consecutivos. Mas se eu disser 2, 4, 5, 8, não são números consecutivos porque não vieram na mesma sequência. Tudo bem? Ó, beleza. Então, nós temos aí, observe os pontos, né? Letra A. Que ponto corresponde à temperatura mínima de maio? Em que sentido da reta ela está marcado? No ponto E, no sentido positivo da reta. B. O número inteiro indicado por B é antecessor de qual número? Então, nós temos aí que é o 0. Depois, nós temos a letra C. Que ponto corresponde ao sucessor de 13? O ponto G. E aí, nós temos quais são os dois números consecutivos do número inteiro, representado por J. São os números mais 7 e mais 8, tá? Então, nós temos aí a atividade ainda aí na página 30. Vamos lá? Represente na tabela os números correspondentes. Bem, o ponto B. Aonde será que nós temos aí o ponto B? Menos 6. Então, é aí. Observe que nós temos 0 e 3. Ó, 0, 1, 2 e 3. Cada unidadezinha dessa vale uma, tá? Agora, onde é que está o ponto E, que é mais 5? Olha lá, 3, 4, 5. O ponto K, mais 3, olha aí. Ponto C, menos 2, a tua esquerda aí, ó. Menos 1, menos 2. E o ponto D, que é mais 2. Beleza? E o ponto A, menos 5, ok? Então, vamos para a próxima. Com o auxílio de uma régua, porque você iria aí, no caso, dividir, né, essa reta. Então, nós temos aí menos 4, ele diz que A e B representam os números 2 e 7. Então, menos 4, ele vai ficar do lado esquerdo. Mais 8, onde é que será que vai ficar o mais 8? Olha, menos 1 já está aí e o menos 6. Menos 6, tá? Então, essa aí é a resolução da atividade da questão 3. Nós temos a quarta questão, com base na reta numérica, você vai dizer o que é verdadeiro ou é falso. O antecessor de menos 3 é menos 2. É verdadeiro ou é falso? Ele vem antes ou vem depois? É falso. O sucessor de mais 2 é mais 3. Verdadeiro. Os números 2, 4 e 6 são consecutivos? Não, porque faltou o 3 e faltou o 5, né? O antecessor, quem é que vem antes do menos 6? É o menos 7? O que vocês acham? Quem vem antes? Só observe na reta numérica. Os números menos 5, menos 4, menos 3 são consecutivos? Verdadeiro. Nós já sabemos que o antecessor de menos 1 não é 0. É o quem? Menos 2. E o sucessor de menos 6 é menos 5? Verdadeiro. Então, nós temos aí a próxima atividade, que na escala de transparência, né, na letra A, as distâncias entre os traços são iguais. Após o 0, que número corresponde ao primeiro traço? O número 5. Observe aí as unidades, tá? Então, ó, nós temos aí de 0 a 25, 30, 35, 40, 45, 50. De 5 em 5 essa unidade aí, essa divisória, tá? Vamos para a letra B. Que número está indicado na escala para que esse tom de verde? O número 40. Indique o 90 na escala de transparência, lá em cima, aí na escala que está aparecendo aí no seu livro. Olha só,
90, ó, 75, 80, 85, 90, onde está a seta, 95, 100. Eu disse que essas unidades estavam divididas de 5 em 5. Tudo bem, meus amores? Então, vamos lá. Nós temos aí a prova Brasil, nessa questão da prova Brasil, e ele quer saber que, com base na figura e mantendo-se a variação de temperatura entre as cidades, o ponto correspondente a 0 graus Celsius estará localizado aonde? Observe que, nesse caso, nós temos menos 9 e menos 7. Então, a diferença aí, se você for subtrair, né, de 7, 8 e 9, 2. Então, vamos verificar. Olha, a letra C, entre os pontos I e J, tá ok? Então, já sei o que, que tem aí nos esperando. Até a próxima aula! Tchau, tchau, meus amores! Foi bom estar com vocês!